Seja bem-vindo ao podcast A Culpa é do Bartolomeu, um podcast sobre atualidades, opinião e um pouco de história. Quem com vocês é Thiago Baldin. E que é Ricardo, viva. Viva, Ricardo! Viva, Bom, Thiago. Vamos falar de um assunto essa semana um tanto quanto espinhudo, Ricardo? É verdade. Então, nós vamos falar daqueles governos autoritários que surgiram no século XXI, Ricardo. Sim, aparentemente está na voga. Mais uma vez não me lembro assim de nenhum exemplo para começar. Estes governos assim contíguos autoritários. É verdade. E o governo autoritário do século XXI é muito diferente do início do século XX. Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos para as calinadas da semana. Vamos. Calinadas da semana. Ricardo, semana passada os senhores ficou nos devendo algumas informações sobre o nosso primeiro episódio da República, Ricardo. É verdade. Eram duas coisas. Primeiro, a Constituição Portuguesa, que eu não tinha a certeza da data. A primeira Constituição Portuguesa foi aprovada em 1822, em setembro de 1822. Quando é que foi a independência do Brasil? 7 de setembro. 3 semanas depois da independência do Brasil foi aprovada a primeira Constituição Portuguesa. Olha só. Achei viram que deu ruim na colônia e falou, melhor eu me cuidar aqui. A eleição para o Parlamento, para a Assembleia Constituinte, foi em 1820 e durante aquele período de 2 anos elaborou-se o texto da Constituição, que foi votado e aprovado em 1822. A segunda correção foi que a semana passada falámos sobre os poderes do Presidente da República em Portugal. E eu também não tinha a certeza, sabia que um dos poderes do Presidente da República era declarar guerra, e tu fizeste muito bem a pergunta de sem aprovação do Parlamento, e eu não tinha a certeza, e de facto o Presidente da República pode declarar guerra sob proposta do Governo e mediante autorização da Assembleia da República. Portanto, não é o Presidente acorda, lembra-se, vou declarar guerra à Espanha. E vai acontecer. Não é a mesma assim. Mesma coisa no Brasil, o presidente não pode declarar guerra, quem declara guerra é o Congresso, né? O Congresso que tem que aprovar e aí o presidente comanda as Forças Armadas. Muito bem. Maravilhoso, Ricardo. Vamos falar do autoritarismo no século XXI. Vamos lá. Bom, Ricardo, como eu falei no início aqui do episódio, o autoritarismo do século XXI é um autoritarismo mais Nutella, né? Não é um autoritarismo raiz, aquela coisa bonita do início do século XX, onde tinha campos de concentração, pessoas sendo mortas na rua, pessoas sendo mortas em câmeras de gás, matar gente de fome. Essas coisas não acontecem mais, né, Ricardo? Sim, não nesse nível, até porque gostaria de pensar que a humanidade já evoluiu um bocadinho mais. No sentido de essas coisas hoje em dia já não serem tão frequentes assim, mas ainda temos alguns casos infelizes que remetem um pouco para essa época. Sim, isso a gente ainda tem alguns casos de países que são ainda governos autoritários, mas já por muitos e muitos anos, e mantém esse regime. Mas o que a gente tem hoje no mundo são alguns países que são democracias, se tornaram democracias há 30, 40 anos, tiveram governos democráticos por um bom tempo, e de repente algumas... começa a raiar ao horizonte o autoritarismo, né? Começam a se ter coisas autoritárias que fazem o governo ter maior poder sobre o Estado, né? Porque na nossa série sobre a República mais pra frente, eu acho que nós devemos falar claramente a diferença entre governo e Estado. E o autoritarismo faz o chefe de Estado, ou quem está no poder, criar mecanismos para tentar suprimir mais o seu povo e sua população. Não necessariamente como na época de Stalin, que mandava para Gulag, ou na época de Hitler, que mandava para os campos de concentração e matar a gente, né? Hoje é um pouquinho mais sofisticado, né, Ricardo? Sim, são processos normalmente mais lentos, em que, exatamente como tu disseste, estes novos líderes que vão aparecendo, aos poucos vão começando a erudir o Estado de Direito, vão começando a mudar umas leis,
Ou seja, nós vamos ver aqui alguns casos no episódio de hoje em que algumas leis vão sendo formalmente mudadas de forma constitucional, ou seja, são votadas, mas vemos que a conclusão disso é, por exemplo, a independência dos órgãos que fazem parte dos 3 poderes, como nós falámos no primeiro episódio da semana passada da série sobre a República, vão perdendo essa independência. Ou seja, aqueles cheques que nós temos... Democraticamente, eles vão derrubando a República e a democracia. É interessante como a democracia dá espaço a que estes líderes autoritários consigam servir-se dela para atingir esses fins. É, verdade. Bom, então vamos falar das coisas autoritárias do século XXI, Ricardo. Vamos começar pela nossa quebrada aqui, onde a gente está morando. A Austrália... Para quem não sabe, a Austrália é considerado um dos países mais democráticos do mundo. A Austrália é um dos poucos países do mundo que é considerado que tem uma democracia plena. O Estado democrático australiano, ele é muito sólido, as instituições são muito sólidas, e só pra gente ter uma referência do que aconteceu aqui, que as pessoas acharam algo extremamente autoritário, mas em alguns países, como até no Brasil, tem gente que aceita, e aqui foi um evento bem... como a gente pode dizer, impactante, né, Ricardo? Sim. O senhor quer falar o que aconteceu? Então aqui em 2019, na Austrália, a Polícia Federal apreendeu computadores e documentos de um jornalista ou de um par de jornalistas, não tenho bem certeza, que tinham... Foi um par de jornalistas. Foram 2 jornalistas que tinha feito da ABC, que é a estação estatal australiana, que tinham feito investigações sobre o comportamento das tropas australianas em situações de guerra, no Afeganistão, em Timor-Leste, e que não eram muito, como dizer, abonatórias do comportamento das tropas australianas. Exatamente. Eles empurraram eles tentaram jogar merda no ventilador para mostrar que o Estado australiano estava tomando ações como crimes de guerra e até ajudando outros estados a cometerem crimes de guerra. Esse caso foi um ponto interessante, porque quando teve essas investigações dentro da casa do jornalista da ABC, que é a empresa estatal de televisão, equivalente à BBC, só que da Austrália, e também teve a investigação de uma jornalista da News Corp, que por sinal é a empresa de jornalística pró-governo aqui do país. A Polícia Federal entrou nas casas, pegou computadores e documentos, e no dia seguinte todos os jornais da Austrália postaram suas capas com censurado, mostrando que isso foi uma ação de censura do governo australiano, né? E além disso, e aí vem disso tudo, toda essa ação, o Tribunal Federal da Austrália acabou dizendo que essa ação foi legal, não foi uma ação ilegal. E isso se mostra algum questionamento sobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa aqui na Austrália. Se levantou vários questionamentos sobre isso. Sim, e muito bem, porque como tu disseste no início, a Austrália é um dos países com as democracias mais consolidadas do mundo. E tanto quanto sei, não há registro pelo menos recentemente, de outro caso com proporções semelhantes. Portanto, é uma coisa para continuar a acompanhar. A ficar de olho. Sem contar que dentro dessa história toda, o caso do Timor-Leste, o espião que estava no Timor-Leste, que foi o whistleblower, né, o cara que apitou o apito para dizer que estavam acontecendo crimes lá dentro, que é chamado de testemunha K, que ninguém sabe quem é essa pessoa. O governo australiano conseguiu, na Suprema Corte, garantir que o julgamento deste espião, que foi o whistleblower, que, primeiro, o whistleblower deveria ser aquela pessoa que poderia ser protegida por falar sobre crimes. Mas aqui na Austrália isso aparentemente não está acontecendo, e esse cara, o julgamento é em portas fechadas, que é totalmente contra a Constituição australiana. A Constituição australiana, uma das poucas coisas que é bem claro lá, é que todos têm direito a um julgamento de portas abertas para se ter a transparência. E isso é um pequeno passo da Austrália
sobre afrontando o Estado Democrático de Direito. A Austrália tem leis muito restritivas no que diz respeito ao secretismo, portanto até pode ser argumentado que esta decisão tem alguma base legal, mas sim, é aqui um terreno muito pantanoso e definitivamente uma situação para ficar de olho. E a justificativa vem dessa de falar, é segurança nacional, é a importância da segurança nacional. Bom, lembrando que todas essas coisas que nós estamos falando, nós vamos publicar links no nosso canal do YouTube para vocês verem as notícias e entenderem e tirarem suas próprias conclusões. Uhum. Bom, Ricardo, vamos pegar um avião e vamos aqui pertinho? Vamos para outro país que tem dado suas pontadas autoritárias ultimamente, Ricardo? É verdade. Vamos para as Filipinas? Vamos para as Filipinas. Só uma curiosidade sobre as Filipinas que li recentemente. Ouvi dizer que o nome do país, Filipinas, que deriva do nome do rei espanhol Filipe, que deu nome àquele conjunto de ilhas, estava em discussão porque estavam a questionar se faria sentido continuar com este nome, dado que provém do passado colonial das ilhas. Achei só muito interessante, não tem nada a ver com o caso. Interessante. Nas Filipinas temos o caso do Rodrigo Duterte, que foi um presidente eleito em 2016, um presidente até agora imensamente popular por causa da luta... E põe popular nisso. Muito, muito popular, exatamente, por causa da luta contra as drogas, que causaram... portanto, esta violência relacionada com as drogas causou muitas mortes e as pessoas sentem isso muito na pele, é uma coisa que faz muito parte da vida das pessoas nas Filipinas. Então a emergência desta personagem com um combate forte, com uma luta forte a esta epidemia tem sido muito bem aceito pela população e então ele é imensamente popular, o que também lhe tem dado espaço para ir mudando algumas das leis que lhe fazem mais proveito. E isso com o poder que ele tem de mudar essas leis, ele começa a fazer aquela guerra contra as drogas, onde o problema dessas guerras é que nunca é o presidente que vai fazer o crime. O problema é o guarda da rua, que ele tem o poder de matar, e ele que é o juiz, o advogado e o executor, né? E esse que é o maior problema, porque você dá muito poder à polícia de matar pessoas na rua a favor da guerra às drogas. E aí vem um ponto que, quando começou essa guerra, que ele começou a matar, como ele diz na tradução livre do português, claramente, começou a matar vagabundo, que é o que eles falam lá, vários jornalistas começaram a levantar problemas dentro disso, apontar até corrupção dentro do governo, e o governo começou a perseguir a imprensa dentro do país. Só que a perseguição da imprensa, como eu falei antes, não é aquela perseguição que a gente via no início do século XX. A perseguição da imprensa, ele começou a ir atrás dos órgãos de imprensa, alegando determinados crimes que eles possam ter cometido. Um exemplo disso é um jornal que era opositor ao governo filipino, começou a apontar casos de corrupção, crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos, e o presidente Rodrigo Duterte, ele avançou na parte legal e começou a apontar crimes do jornal, como se fosse evasão de divisas ou influência de um órgão externo, casos que, se fossem para a justiça normal, ele seria resolvido de uma forma muito mais simples. Mas esses jornais, eles começam a sofrer sanções muito mais agravantes do que seria naturalmente de um julgamento normal, de um julgamento natural. E isso começa a minar os jornais têm que pagar multas absurdas, os jornais têm que seguir regras que antes as pessoas não fechariam o jornal para isso, o jornal simplesmente deveria seguir as regras, e quando se é questionado, o presidente ele fala, não, eu só estou seguindo as leis que elas nunca foram seguidas, e de fato eles estão seguindo a lei, só que a punição está indo sempre para o mais extremo.
Um exemplo disso é, por exemplo, se você mata alguém atropelado com carro sem querer, você pode pegar uma pena de pagar cesta básica, que é pagar alimento para uma família, ou você pode pegar até 10 anos de prisão. É muito difícil você pegar 10 anos de prisão. Imagina que, para esses casos, nas Filipinas, eles te botam sempre 10 anos de prisão se você é um opositor do governo. É isso que está acontecendo com os jornais. Sim, e nós até comparando isto com aquele autoritarismo do século XX, como falámos no início do episódio, até podemos dizer que este método pode até acabar por ser mais eficaz do que o método anterior, porque não gera aquela revolta imediata, porque não é alguém a ser fuzilado na rua, não é um jornalista a ser morto, nem um jornalista e nem é tão palpável. Exatamente, ou seja, eles vão usando estas táticas supostamente legais, vão exercendo este excesso de zelo na aplicação de certas leis, como por exemplo nas leis fiscais, como é este caso, e sob essa capa vão coagindo os jornalistas, que depois eles próprios, muitos deles, vão se autocensurando, e a pouco e pouco instaura-se um regime. Exato, eles se silenciam. O presidente tem uma popularidade gigante e o presidente se acha um deus por ter uma popularidade gigante. Se ele fala alguma coisa, o povo mesmo defende, mas isso ele realmente vai minando os princípios constitucionais, o princípio da livre imprensa, o princípio de muitas coisas. Mais um caso para ir acompanhando de perto, ver como é que evolui a situação nas Filipinas. Só uma questão de informação, desde quando o presidente Felipe Duterte está no poder, estima-se que teve mais de 27 mil mortes extrajudiciais. Na parte da República, quando a gente começar a falar de Constituição, muitas das constituições que a gente tem, elas te dão um direito à vida, um direito ao julgamento e tudo mais, um julgamento justo, sendo que o Estado não pode matar um cidadão sem ter uma razão justa ou sem ter um julgamento justo, né? Então isso vai mais pra frente. E sem contar que o Felipe Duterte também é um ser assíduo de redes sociais e usa o poder das redes sociais a seu favor, né? E as Filipinas são uma reconhecida origem de muitas fábricas de trolls online que atuam não só dentro das Filipinas, mas também são serviços contratados, por vezes em campanhas políticas. Estas fábricas de troll, muitas delas têm origem nas Filipinas. Interessante. Isso tem que ver como é que a Constituição e a lei eleitoral funciona, se isso é permitido ou não. Por exemplo, no Brasil, teoricamente, isso não deveria ser permitido, né, fazer esse tipo de coisa. Mas isso a gente pode falar em outro episódio. Ricardo, vamos entrar no avião, botar uma máscara para fugir do coronavírus, porque nós estamos indo para a China. É verdade. A China é um caso que nós também já tínhamos falado na semana passada, naquela discussão sobre é uma república autoritária, é sequer uma república, é só autoritarismo, é só uma ditadura. A China é um caso muito, muito interessante. A China é única. É, porque é um comunismo que já não o é bem há muito tempo. Já não é mesmo. Se você fala com os chineses aqui que trabalham com a gente, eles falam, não, você tem que pagar a escola, não é de graça não, sabia? Pois. Se você tem dinheiro para pagar a escola, você tem que pagar. Não tem essa não. Então o que é que se tem vindo a passar na China? Então, a China, primeiro, vai alguém falar, mas a China é um autoritarismo desde o século passado. Isso é verdade, só que a China ela tem mudado muito nos últimos anos. Se você vê os números da China, a China começou a ter muito milionário desde a virada dos anos 2000. A China é o país que mais produz milionário no mundo hoje em dia. E isso acabou mudando o comportamento do povo chinês. A nova classe média chinesa, ela vai muito para fora. A China é uma máquina de dinheiro de turismo. Aqui na Austrália, esse final de semana nós andamos perto da Opera House. Você sentiu falta de alguma coisa lá, Ricardo? Pessoas.
Pessoas e chineses, né? Não tinha chinês. Sim, não tinha nenhum. É verdade, não tinha quase chinês andando. E aqui é um lugar muito popular da classe média chinesa. E aí esse pessoal vai pra fora, eles veem como o mundo é, vê que o mundo não precisa ser tão autoritário, e essa parte da China, que é a parte mais desenvolvida, tá se tornando, não vou dizer menos autoritária, mas o autoritarismo não é tão óbvio. Se a gente for pensar pro outro lado da China, onde é que eles estão reprimindo os povos uigur, que é o povo muçulmano chinês, que é a etnia muçulmana chinesa, lá é autoritarismo raiz. Campo de concentração, destrói igreja, prende dissidente, destrói cemitério, diabo a quatro. Porém, do lado chinês desenvolvido da etnia Han, que tem as cidades gigantescas de Pequim, aonde está tendo o surto do coronavírus, são cidades gigantescas, que tem uma nova classe média que viaja para o mundo inteiro. Não cai bem pro governo começar a matar gente na rua, né, Ricardo? O pessoal agora tem opinião. Então, o que a China ela começou a fazer? Certamente o pessoal viu sobre o sistema de crédito chinês que eles estão fazendo por pontos. Isso está se tornando uma ferramenta tão forte de autoritarismo impressionante. É exatamente uma das forças legais. Então a China criou uma lei dentro do processo legal chinês, onde você tem um juiz, onde você tem um diabo a quatro, que a partir dali ele consegue controlar a sua vida com esse credit score. Eu vou dar um exemplo. Existe um lutador de MMA chamado, desculpe se eu pronunciar o nome dele errado, Xu Xiaodong. Gostou do meu chinês, Ricardo? Acho que sim, acho que está bom. Mas podemos depois perguntar ao Google. Bom, esse Xu Xiaodong, ele é um lutador de MMA na China, e a China ela tá tentando trazer as origens da história chinesa de novo pro seu povo. Então ainda tá investindo muito no pessoal fazer Tai Chi Chuan na rua, trazer o Kung Fu, trazer que as pessoas façam esse tipo de atividade nas escolas, para voltar às origens. E a China tá vendendo isso como uma arte marcial para você se defender, para você lutar, para você se exercitar, não sei o quê. E esse lutador de MMA virou e falou: mas não, isso não é uma arte marcial para você se defender. O Tai Chi não funciona para você se defender. Isso, ele foi em rede, na internet, em vários canais de mídia chineses, falando isso, e desafiou os mestres de Tai Chi. E isso foi uma afronta direta ao governo chinês, porque o governo chinês está empurrando isso como uma coisa boa e ele é uma voz dissidente. O governo chinês não mandou ele, não prendeu ele. O governo chinês não mandou ele para campo de concentração. Ele é uma pessoa livre, porém, o governo chinês botou o crédito dele lá embaixo. Ele tem o pior crédito que um cidadão chinês pode ter. E o que isso impede na vida dele? Impede ele de pegar trem de alta velocidade, ele não pode comprar passagem de avião, Ricardo. Você acredita nisso? A China atualmente está a ficar muito parecida àquelas distopias que nós lemos ou vemos em séries e que achamos que nunca seriam possíveis. De George Orwell, essas coisas. Por exemplo, lembro-me que este episódio do crédito complicar completamente a tua vida faz-me lembrar um episódio de Black Mirror que vi há uns anos sobre uma aplicação que dava crédito às pessoas, lembras-te? Sim. E se você fosse muito baixo, você tem muito baixo, você não pode pegar esse trem. Exatamente. É basicamente isso que está acontecendo na China. Esse lutador, ele não é proibido de fazer nada, ele é um cidadão livre. Só que ele não pode comprar passagem de avião, ele não pode fazer nada. E ele, nas lutas dele, hoje, ele não pode aparecer o rosto dele nas redes estatais do governo chinês. E essas redes estatais, ele tem que ir ou com a cara pintada ou com uma máscara nas lutas. E se ele está divulgando algo online, que ali o governo chinês não tem, a lei não se aplica a esses órgãos online, qualquer coisinha, se a pessoa parece uma perna desnuda, eles derrubam o sinal dele. Então, o governo, ele faz a vida dessa pessoa um inferno. Um inferno a ponto dele não conseguir viver mais. Mas não precisa jogar em campo de concentração. Não precisa
prender ele ou matar ele em praça pública. Não precisa mais. Isso é autoritarismo do século XXI. Que é bastante assustador. É bastante assustador. Tem uns países que estão querendo ir para esse lado aí, né? E todas as tecnologias, né, de reconhecimento, todas estas tecnologias de reconhecimento facial e capacidade hoje em dia que há de controlar os movimentos das pessoas, quer fisicamente, quer online, é muito, muito parecida com a distopia do 1984 e é absolutamente assustador. Sim, e isso pra mim eu acho que só vai piorar pro povo chinês. Se você é um bom chinês, um chinês quieto, que não reclama, não faz nada e não tem nenhuma dissidência com o governo, você é perfeito. Se você tem um caso como esse, cara, ele não tá nem batendo no governo, ele tá batendo numa linha do governo só. Ele acabou se ferrando, a vida dele acabou. Ele teve que pedir desculpa ao vivo na rede nacional chinesa. Teve luta que foi lá e falaram, você empatou com o cara, você não ganhou. Isso começou a acabar com a carreira dele. E o cara foi expulso da academia que ele dava aula por causa do credit score, e ele era uma má imagem. Ele não foi preso, ele não vai ser preso, nada. Ele só não consegue mais viver a vida dele e ele não consegue deixar o país, basicamente. Bom, vamos atravessar o Himalaia, Ricardo. Vamos tentar sobreviver na Caxemira e vamos chegar na Índia, Ricardo. É a Índia do Modi, grande também, amigo Donald Trump. Grande amigo do primeiro-ministro português António Costa também. Olha só! É verdade. Tem fotos, os dois no Twitter, muito amigos. Achei muito interessante também. Modi, outro líder muito popular. Isso é verdade. Modi é um popular líder... para os hindus, né? Sim, para os hindus. Que é uma caralhada no país. Ou seja, um bocadinho de contexto sobre a Índia. A Índia é um país que tem a dimensão de um continente, do subcontinente indiano, que é tradicionalmente um país secular, também em parte por causa do domínio inglês e da tentativa de conciliar todos aqueles reinos que existiam já desde há muitos séculos dentro de uma grande nação indiana. No entanto, apesar de ser um país secular, com o Modi o que nós temos visto é um ressurgimento do nacionalismo hindu que ele representa, e a minoria, e temos que ter em atenção que uma minoria na Índia, neste caso são 200 milhões de pessoas, que é quase a população do Brasil, e que é 20 vezes a população portuguesa, dos muçulmanos, está a ser muito atacada, direta e indiretamente, e o último destes ataques foi com esta lei da nacionalidade que foi aprovada há cerca de um mês. Uhum. E lembrando que essa treta Índia-muçulmano também tem a ver com a treta com o Paquistão. O Paquistão é um país predominantemente muçulmano e eles estão em pé de guerra desde quando os ingleses chegaram lá e dividiram as coisas erradas. Quando se fez a partição da Índia, foram muçulmanos para um lado, a maior parte, ou para os lados, aliás. Não, eles foram divididos no meio, né? A Índia divide no meio ali. Ficou no Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental. O Oriental, entretanto, tornou-se o Bangladesh, um país também de maioria muçulmana. O Ocidental ficou o Paquistão e no meio a Índia. Sim. Bom, vamos falar um pouco dessas leis, né, Ricardo? Uma das leis, a primeira lei votada, que já foi votada há um certo tempo e já tá rolando aí há um certo tempo a execução dessa lei, foi uma lei sobre... Não foi a lei de cidadania, foi uma lei onde você tinha que provar que você nasceu na Índia. Você tinha que basicamente se apresentar a um órgão do governo e falar, olha, eu sou um cidadão, eu moro aqui e esses são meus documentos, e você seria cadastrado no sistema indiano de cadastramento de pessoas. Só que na Índia, como no Brasil, só que como a gente falou, a Índia é bilhão de pessoas, o Brasil são só 200 milhões. No Brasil nós temos ainda pessoas que não têm documento algum, nem certidão de nascimento. E essas pessoas, tecnicamente, não são nem cidadãos. Essa pessoa, teoricamente, ela não poderia nem ter acesso ao sistema único de saúde que a gente tem. Na Índia, isso é um problema muito mais agravado em mais de milhões de pessoas.
Então, a Índia fez esse processo e milhares de cidadãos, pessoas que nasceram na Índia, não conseguiram ter o seu cadastro feito no sistema indiano. Isso traz um monte de problema. Talvez para essas pessoas hoje não seria um problema na real, né? Essas pessoas, elas já vivem sem documentos, elas não têm acesso a quase nada do governo, mas estão ali. Porém, para essas pessoas que não conseguiram provar o seu nascimento, foi dada essa lei da cidadania, onde estabelece regras para você provar que você é um cidadão indiano. E essas regras deixam bem claro que se você for muçulmano, você não vai ganhar a cidadania. Se você não tem os documentos, você é muçulmano, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Se você é católico, se você é hindu, se você é das outras religiões que tem na Índia, ok. Mas se você é muçulmano, você se fudeu. Né? Isso é uma forma de você causar um apartheid dentro do país, né? Sim, é muito preocupante porque já começam também a haver relatos, porque obviamente no seguimento destas duas leis tem havido protestos por parte, tanto por parte de população que defende a continuação da Índia como um Estado secular, ou seja, que aceita todas as religiões e que não discrimina nenhuma, como também, como é óbvio... Que era muito defendido por Gandhi. Sim, o grande líder indiano. Mas então tem havido demonstrações, tanto dessas pessoas como por parte da população muçulmana, obviamente, e já começa a haver relatos de perseguição a essas pessoas, da polícia entrar em casa de pessoas. Já encontrei uma notícia que fala da construção de campos de detenção para estas pessoas que não tenham conseguido provar. Sim. E tem um vídeo, eu acho que da Vox ainda, que eu acho que eu vou até colocar lá, que mostra um rapaz construindo a prisão. Ele é de família muçulmana e ele não conseguiu provar a sua cidadania indiana. Então, tem uma grande possibilidade daquele rapaz estar construindo o centro de detenção que ele será preso no futuro. A ironia do caso. Não. É triste. Hoje triste, está a ser cara. muito complicado nós termos assim, um silver lining no final das nossas... de cada tópico, porque no fundo estamos a falar de situações onde as pessoas vão perdendo as suas liberdades mais básicas e então é sempre mais difícil. Exato. Estamos a acabar sempre com triste. Mas isso é uma realidade que nós estamos vendo o mundo em determinados países que estão se tornando cada vez mais, como eu posso dizer, mais autoritários. E tudo dentro da lei e muitas vezes dentro do próprio processo democrático, que esses países não têm um bloqueio muito mais forte um bloqueio estatal desse tipo de coisa, né? O Estado não consegue bloquear esse tipo de maluquice. Bom, Ricardo, vamos sair de países que foram colonizados por países europeus e vamos para a Europa, Ricardo! Que também foi ela própria colonizada por países europeus. Olha só onde já se viu! É verdade. Que coisa maluca! Espero que o voo que nós vamos pegar agora não desça em Roma, porque coronavírus lá está com alguns problemas. Para onde a gente vai agora, Ricardo? Nós agora vamos aterrar na Polónia, vamos passar por cima de todo o Médio Oriente, de todas aquelas ex-repúblicas socialistas soviéticas. E lá no Oriente Médio a gente não vai falar porque os países que lá estão com governos autoritários estão com governos autoritários desde o século passado e não teve muita mudança. A gente vai ter um episódio para falar só da Arábia Saudita, que eu gosto muito daquele país. Eu acho um país muito amigável. É um país muito amigável, tal como a Coreia do Norte. Para homens ricos, isso. Então, mais ou menos, Passaremos por todo esse pessoal e aterramos aonde? Aterramos na Polónia, que tem estado nas notícias ultimamente, tal como a Hungria, não pelas melhores razões. Tem havido, dando um pouco de contextualização, tem havido uma guerra, aqui com muitas aspas, entre as instituições da União Europeia e as instituições polacas e húngaras, ou polonesas. É polonesas?
Polonesas, é. Polaca, Polonesas. eu acho que isso caiu em desuso porque em algumas línguas é pejorativo. Ok. Nós em Portugal continuamos a dizer polaco, sem nenhum sentido pejorativo, atenção. Mas, não, eu imagino que não, mas é que eu sei que na região dos Balcãs tem muito... O termo polaco é um termo pejorativo. Então, se você chama alguém de polaco na Polônia, dependendo de onde você for, pode dar ruim. Olha, não sabia. Portanto, as instituições polonesas têm andado em guerra com as instituições europeias, também por causa de uma situação muito semelhante àquilo que já temos vindo a descrever, que é governos populistas que chegam ao poder, com políticas que são muito populares, no caso da Hungria, por exemplo, por causa da situação da fuga de refugiados para a Europa. Uhum. E as pessoas veem aqui novamente, muitas aspas, os países a serem invadidos por aquelas pessoas de culturas diferentes, de religiões diferentes, e como nós sabemos, em certas circunstâncias o ser humano é muito avesso àquilo que é diferente e muito avesso à mudança, e então começa a haver um pouco aquele sentimento de estas pessoas estão a invadir a minha terra, e daí surgem aqueles lindos governos populistas que começam a prometer maravilhoso. Construir muros, deitar toda a gente para fora do país, e foi isso que aconteceu na Hungria. É também parte do que tem estado a acontecer na Polónia, embora a Polónia esteja a ter uma política de imigração bastante relaxada, bastante deixar muitas pessoas entrar, mas isso é outra história. O que tem acontecido nestes dois países é que estes governos populistas têm-se aproveitado mais uma vez das instituições democráticas para ir diminuindo aos poucos o poder do Estado, né? Exatamente. Uma coisa clara no caso da Polônia e da Hungria é que como a Polônia, quando o partido PiS ganhou, que é o Partido Nacionalista Conservador polonês, ganhou as eleições, o presidente tinha a maioria absoluta no Congresso e no Senado. Isso é basicamente dar poder absoluto ao presidente da República. E você não tem aqueles balanços, aqueles pesos e contrapesos, né? Se todo mundo tem a mesma ideia, todo mundo fala a mesma língua, né? E aí isso acabou dando força a eles passarem uma reforma no judiciário, onde eles começaram a derrubar pessoas da Suprema Corte e empurrar qualquer coisa para minar o estado do país, né? Não só o Estado democrático, mas o Estado, porque a gente tem aquele conceito de pensar, o Estado é que tem que manter as coisas rodando independente do governo. E tem muitos países que o Estado impediria um governo desse de assumir ou fazer maluquices. Só que aí, se eles conseguem votar leis que você consegue minar o Estado, aí você consegue fazer o que você quiser, né, Ricardo? Que é o que tem acontecido. Inicialmente, quando foi aprovada essa destituição dos juízes do Supremo Tribunal, a União Europeia ainda conseguiu, através de mecanismos legais, que alguns deles fossem aceitos de volta, mas o que depois aconteceu foi que foram aprovadas leis subsequentes que deram ao Parlamento, ao Senado, que é completamente controlado com uma supermaioria por este partido, o PiS, deram-lhe o poder de nomear os juízes até em tribunais de primeira instância, que são aqueles tribunais os mais pequenos, ou seja, a base da hierarquia. Os tribunais regionais, né? Exatamente. Isso é uma loucura. E aí acabou se tornando que até a Europa tentou usar o artigo 7, né? Para tentar tirar a Polônia da União Europeia. Isso é o artigo que tira? Por acaso não sei. Bom, então eu vou falar sem perguntar para o senhor. Vou fazer essa mesma coisa. Vou afirmar. Eu sei que a União Europeia ela usou o artigo 7 para tentar tirar a Polônia, só que o que aconteceu foi na hora da votação, devia ser uma votação unânime de todos os países do bloco, e um país apenas votou contra, Ricardo. Você imagina que país que foi? Lógico que foi a Hungria. E isso é uma coisa que eu acho bizarro. Esses presidentes, tanto da Polônia quanto da Hungria, mete o pau na União Europeia. Fala do diabo A4 da União Europeia. Mas na hora eles não querem sair.
não quer largar a chupeta. Eles parecem aqueles filhos adolescentes rebeldes sem causa, que fala, meu pai é um burguês do caralho, que fica não sei o que lá, fica explorando e, pai, eu preciso do carro lá da BMW e me dá 500 conto que eu vou sair com a minha namorada. É isso. É basicamente isso. Pra mim, a Polônia e a Hungria são esses merda, cara. Porque reclama e ganha dinheiro pra caralho da União Europeia. É um dos países que mais ganha dinheiro em proporção ao PIB. Não, é muito interessante que levantes esse ponto, porque um dos números que vi quando estava a pesquisar sobre a Polónia foi que cerca de 75% da população é a favor da permanência na União Europeia. É dos países com mais alta taxa de aprovação, ou seja, das pessoas identificarem-se com a ideia da União Europeia, ou seja, é normal que o partido faça aquilo que consiga para se manter no poder, para ir a pouco deitando abaixo todos os contrapoderes, falando mal da Europa, mas depois não pondo isso em prática, porque sabe que a esmagadora maioria da população está muito contente e feliz dentro da União Europeia, em parte também porque sabe que a União Europeia consegue funcionar aqui ainda um pouco como contrapoder a esta tentativa de tomada de todos os poderes dentro da Polónia. E uma outra coisa interessante também que na Polônia está acontecendo é o ataque à liberdade de expressão, né, Ricardo? Nós temos quase 300 jornalistas despedidos do Serviço Público de Televisão e Rádio entre 2016 e 2019. Há muitos relatos de jornalistas que têm sido sujeitos a processos, mais uma vez, que a aplicação do excesso de zelo, eles são processados com base na lei da imprensa, são acusados de difamação do Estado, das instituições do Estado, e é um pouco aquilo que nós falámos no início relativamente à Austrália. Sim, usar os mecanismos legais para tentar calar a imprensa e isso tentar empurrar ao pior crime possível. Desculpa, tentar empurrar a pior punição possível para aquele determinado crime, possível crime que pode ter sido ocorrido também, né? Como taxas, não pagar impostos e etc, etc. E é mais ou menos o que aconteceu na Hungria também, né? Com Viktor Orbán, né? Maravilhoso. Ricardo, deixando o velho continente, nós vamos para o... Brasil? Novo continente, Ricardo. Não sei. Pelo amor de Deus, América do Sul não é só o Brasil? Pensei que está bem. Não percebi que tinhas dito que o continente está bem. Pensei que era o país. Entendi. Pensei que era o país. O senhor está insinuando que o senhor Jair Bolsonaro é autoritário? De todo, nunca me passaria pela cabeça dizer tal coisa. Bom, Ricardo, eu vou declamar, eu vou levantar algumas coisas aqui interessantes. Eu vou fazer um teste com o senhor. Eu vou ler esse texto e aí no final vou lhe fazer uma pergunta. Preste atenção, hein? Ok. Vamos lá. Até agora, a regra de ouro para analisar a revolução do presidente era: esqueça o que ele diz e veja o que ele faz. O presidente nomeou um ministro da Economia e aproveitou para anunciar um pacote econômico considerado ortodoxo até para alguns. Programa de ajuste fiscal, que incluía a redução dos gastos dos governos, acabou também com a intervenção no câmbio. A combinação de retórica incendiária do presidente e programas moderados pode satisfazer os observadores internacionais, mas parece ter perdido sua eficiência no âmbito nacional. A popularidade do presidente caiu depois de um ano de mandato. As pesquisas de opinião indicam descontentamento se deve ao fracasso do governo em cumprir a promessa de solucionar problemas como desemprego. Além disso, o presidente tem conseguido alienar maior parte dos protagonistas institucionais do país, da imprensa à igreja, dos sindicatos às associações de empresários. O mais grave para o presidente seria a oposição dentro das Forças Armadas. O presidente interpretou o silêncio e a passividade dos militares como apoio. Desde sua eleição, tem feito de tudo para politizar as Forças Armadas, desfazendo 3 décadas cuidadosas de institucionalização. Os salários foram aumentados generosamente e vastas somas são destinadas à ação civil dos militares. Estou colocando aspas aqui. Tudo indica, todavia, que as Forças Armadas estão longe de dar apoio incondicional ao governo.
clima diplomático tem mudado de maneira tão radical que o presidente tem dado marcha ré com grande rapidez. Ele chamou as ações armadas revolucionárias da Colômbia de Farc de terroristas, por exemplo. Contudo, o elemento crucial da crise é o da legitimidade do governo. Eleito com ampla maioria dos votos, o presidente não pode ser chamado de ditador. Ricardo, esse texto, você acha que eu tô falando de quem? Eu acharia, em primeira análise, que estarias a falar do Brasil, não? Mas na verdade não, Ricardo. Esse texto, eu estou falando de Hugo Chávez. Esse texto é um texto da BBC Brasil de 2002, onde eles estavam fazendo uma análise sobre a evolução do governo chavista, que estava dando sinais de autoritarismo. Espero que o Bolsonaro nunca ouça este episódio, porque acho que ele não gostaria, desconfio, que ele não gostaria de ser comparado a Hugo Chávez. Bom, é que você não estava aqui, você não viu as eleições brasileiras, mas o Bolsonaro na década de 90, ele parabenizou Chávez pelo golpe que ele deu. A sério? Sério. Incrível. A consistência. Ele falou que a América do Sul e o Brasil precisaria de mais homens como Hugo Chávez. Mas tem umas coisas interessantes, porque quando eu vi esse texto, só pra deixar claro pros nossos ouvintes, o que eu mudei nesse texto é eu tirei o nome do Hugo Chávez e eu coloquei o nome presidente. E eu também tirei o nome do ministro da Economia, que se eu falasse o nome do ministro da Economia do Hugo Chávez, ia dar na cara que eu tava falando dele. Mas, em geral, o texto é exatamente o que acontece na BBC. Eu vou levantar alguns pontos aqui que é bem interessante, que é muito semelhante ao Jair Bolsonaro. O primeiro parágrafo diz: até agora, a regra de ouro para analisar a revolução do presidente, nesse caso Hugo Chávez, era esqueça o que ele diz e veja o que ele faz. Isso é muito usado dentro da área bolsonarista hoje em dia. Que o pessoal fala, ignora as merdas que ele tá falando e olha como a economia tá melhorando. Olha como estão construindo estradas. Olha como a bolsa de valores está subindo. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Hugo Chávez também, quando ele assumiu em 2002, ele nomeou um ministro da Economia, ou uma ministra, no caso, que era extremamente ortodoxa para ser um governo esquerda revolucionário. A pessoa foi redução de gasto do governo, acabou com várias intervenções que tinham no dólar na época, e isso é exatamente o que Jair Bolsonaro fez. Botou o Paulo Guedes lá para botar ordem na questão dos gastos. Isso é para você flertar com o empresariado, porque ele não é um líder burro. Não faz sentido você ser um ditador e não conseguir vender as suas coisas, né? A outra coisa que aqui fala, que eu achei muito parecida, a combinação de retórica incendiária e programas moderados pode satisfazer os observadores internacionais. E é exatamente isso descreve Jair Bolsonaro. Ele tem uma retórica incendiária, toda semana ele fala uma polêmica que estoura na mídia, e ele acaba perdendo força no âmbito nacional com o pessoal que olha que maluquice é essa, porque tem muita gente que apoiava ele na eleição que pulou fora do barco, mas ele ainda continua uma base bem resistente, né? A popularidade do Bolsonaro caiu desde a eleição, e um dos problemas que ele também está enfrentando é o desemprego, que isso também era um problema que o Hugo Chávez enfrentou nos primeiros anos de governo pós-eleito, não pós-golpe, né? E umas coisas interessantes aqui foi esse parágrafo aqui falando: além disso, o presidente tem conseguido alienar a maior parte dos protagonistas institucionais do país, da imprensa à igreja, do sindicato às associações dos empresários. Bolsonaro, ele tenta minar a imprensa. Por mais que as pessoas neguem, ele deu ele falou essa semana, na live que ele faz toda semana, que ele vai falar com empresários para boicotar as Folha de São Paulo ou os jornais opositores do governo. Isso é abuso de poder. Ele está tentando minar a imprensa. Por outro lado, na igreja, as igrejas evangélicas e protestantes estão apoiando ele, de forma que eles fazem cultos em favor de Jair Bolsonaro. Os sindicatos foram minados. Ok, foram minados na parte do Temer.
havia problemas ali, mas associações de empresários estão adorando o cara. E aí você tem a mesma coisa aqui da passividade das Forças Armadas. As Forças Armadas não falam nada porque é uma instituição do Estado, só que o Bolsonaro fica colocando um monte de general da ativa dentro do governo. Isso fala aqui nesse parágrafo. O presidente interpretou o silêncio e a passividade dos militares como apoio. Desde sua eleição, tem feito de tudo para politizar as Forças Armadas, desfazendo 3 décadas de cuidadosa institucionalização. O Brasil, por ter um histórico de golpe militar, as Forças Armadas, até o Temer, foram altamente institucionalizadas. As Forças Armadas, elas tinham de tudo para ser uma instituição. Bolsonaro está mudando isso. Bolsonaro está politizando as Forças Armadas. Isso deu merda na Venezuela, isso tem grande de dar merda no Brasil. E é basicamente isso. Os outros, se você pegar o final desse texto, você consegue perceber que eu tô falando do Hugo Chávez, que é quando parte das Farc. O link para essa reportagem eu vou botar no nosso canal do YouTube. Desculpe ter falado muito, Ricardo, é que... Não tem problema. Mas qual que é o seu sentimento depois dessa explicação, Ricardo? Não, é assim, eu quando li inicialmente o texto, também fiquei com a sensação de que estaria a falar do Brasil. Realmente aquela parte das Farc deixou-me assim um pouco na dúvida, mas é muito interessante ver como a instauração do regime de Hugo Chávez tem tantos pontos de comparação com este início também do presidente do Brasil no poder. E é como tu dizes, subscrevo completamente tudo aquilo que tu disseste. Acho que num país com a história do Brasil, com o golpe militar, é preciso ter muito, muito cuidado quando se começa a tentar politizar as Forças Armadas, porque já se houve pedidos para que os militares, e ouvia-se isso nas vésperas das eleições, se não estou em erro, para que os militares viessem a repor a ordem, tirar o PT do poder. Sim, isso ainda continua muito. Esse movimento golpista tá desde 2013. Toda essa retórica é muito, muito perigosa, principalmente, lá está, mais uma vez, num país com o histórico do Brasil no que toca às Forças Armadas. Por isso... Sim, é perigoso. Aí por isso que você ia falar? Não, ia só dizer, por isso é que este episódio está a ser muito agridoce, porque é muito difícil tirar uma conclusão positiva de todos estes tópicos que estamos a falar. O senhor diz agridoce como uma coisa ruim? Não gosto muito de agridoce. Entendi. Eu diria que é um tanto quanto amargo. É mais amargo, sim. Bom, a gente falou de vários países, eu só queria ressaltar uma menção honrosa, se a gente pode chamar isso de menção honrosa, sim. Que não foi um autoritarismo do século XXI, mas acabou no ano 2000, que é de Fujimori, Ricardo. Você conheceu Alberto Fujimori? Só de ouvir falar, não tive... Já acabou há muitos anos. Alberto Fujimori, o ex-presidente do Peru. Ele foi um presidente que assumiu na década de 1990 e saiu do poder em 2000. Ele deu um autogolpe no país e fez um monte de coisa atropelando a democracia, sendo que em alguns momentos ele teve que mudar, fazer uma nova constituição para ter a aceitação internacional. Eu não vou falar muito sobre o que ele fez em todo esse período. Eu vou recomendar para vocês um documentário da HBO que está no YouTube. Eu vou pôr o link no nosso canal do YouTube também. E vocês assistam, é uma coisa muito interessante e vocês conseguem traçar alguns paralelos com o que pode estar acontecendo hoje no Brasil e com o que aconteceu em outros lugares do mundo, como está acontecendo nas Filipinas. Muito bom. Certo, Ricardo? Vou assistir. Maravilhoso, vale muito a pena. Assistirá. Precisa saber um pouco de espanhol. Tranquilo. Então, Ricardo, vamos concluir nosso episódio especial sobre o autoritarismo do século XXI. O que nós aprendemos com isso daqui hoje? Então, aprendemos que os mecanismos usados hoje em dia por estes políticos autoritários, por estes líderes autoritários,
São muito diferentes dos mecanismos do passado, mas porventura são muito mais eficazes do que aqueles que eram usados. Eu acredito que sim, faz um certo sentido, porque o que foi usado no início do século era muito fácil gerar uma revolta do povo, né? Por mais que o povo poderia dizer muito mais... podia ser muito mais sanguinolento, né? Aceitar a morte de uma outra etnia. Mas hoje não, hoje é muito mais sutil. Hoje um Estado pode acabar com a sua vida sem dar um tiro em você. Sem te prender sequer. Exatamente, sem te botar na cadeia. É muito interessante. Triste, mas interessante. Ver como o mundo está a evoluir, e daqueles casos que falámos na Europa, por exemplo, de democracias relativamente jovens, com cerca de 30 anos, da Polónia e da Hungria, estão também a tornar-se nestes estados autoritários e com líderes bastante populares. E isso eu acho que é o maior perigo, né? Eu sei que no Brasil, nos últimos anos, quando a gente tinha o Lula no poder, chamavam ele de político populista. Eu mesmo chamava ele de populista, mas hoje eu acho que eu entendo melhor o termo populista, né? O termo populista é aquele líder que sobrepõe o desejo do povo acima de tudo, acima até das instituições. E não é bem isso que é, né? Não é bem isso que funciona. O que tem que ser feito é: você tem o desejo do povo, e o desejo do povo tem que ser de acordo com a regra do jogo. Não é que o povo queira matar um cara porque ele matou não sei quem, que isso é o certo a se fazer. A Constituição brasileira não permite que o Estado mate ninguém. Então, isso é o que a gente tem que pensar e aprender por isso, né, Ricardo? Acho que essa tua definição é exatamente aquilo que há a reter sobre o populismo. Ou seja, é natural que as pessoas desejem viver em países com segurança, que não queiram sentir-se ameaçadas quando saem à rua, que não queiram ver os filhos morrer numa guerra com drogas, mas não é legítimo que os políticos se aproveitem disso para não respeitar as regras do jogo e com isso darem mais poder a si próprios. Por isso é mantermos-nos atentos e ir para frente. Bom, Ricardo, eu sei que aqui agora chegou aquele momento que todo mundo espera para ouvir a culpa do Bartolomeu. E é aquele momento que eu gostaria de trazer, aquele momento mais de alegria, de piada no final. Mas esse episódio foi muito amargo, tá descendo muito difícil. Tá a ser... Estou-me a sentir um pouco em baixo. É triste. Por isso, o que é que tu vais fazer, Tiago, para os nossos ouvintes? O que eu vou fazer, eu vou pôr uma marchinha de carnaval, porque o carnaval acabou, todo mundo já está sentindo saudades. Mas carnaval é quando o homem quiser, não é verdade? Exato, ou uma mulher. É ou qualquer coisa. Quem Exatamente. Quiser, um ser humano quiser, o carnaval está dentro de você. E eu vou tentar trazer aí essa animação. Muito obrigado, gente. Nos vemos semana que vem. O americano já mandou gente pra lua. O russo é muito bom, mas agora está na sua. Até o meu Brasil já lançou foguete ao ar. Disseram que Cuba lança, eu quero é ver Cuba lançar. Disseram que Cuba lança, eu quero é ver Cuba lançar. Disseram que Cuba lança, eu quero é ver Cuba lançar. Disseram que Cuba lança, eu quero é ver Cuba lançar. Disseram que Cuba lança, eu quero é ver Cuba lançar. Nas grandes potências dou valor e acredito. O meu Brasil é grande e por isso fez bonito. Agora o cubano começou a anunciar que vai lançar foguete, eu quero é ver Cuba lançar. Disseram que Cuba lança, eu quero é ver Cuba lançar. Disseram que Cuba lança, eu quero é ver Cuba lançar. Disseram